Trump reage com fúria e chama de totalmente inaceitável a resposta do Irã à proposta de paz dos Estados Unidos. Surto mortal em cruzeiro. Autoridades confirmaram casos de hantavírus em passageiros nas Ilhas Canárias. Estátua dourada de Donald Trump gera polêmica em Miami. Adolescentes são presos na Flórida e armas são apreendidas. Cuba realiza exercícios militares em meio à tensão com os Estados Unidos. Uma forte explosão destrói casa e atinge imóveis em São Paulo. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. Donald Trump chamou de totalmente inaceitável a resposta do Irã à proposta de paz dos Estados Unidos. O Irã enviou no domingo sua resposta a uma proposta dos Estados Unidos para encerrar a guerra, mas o presidente norte-americano Donald Trump a rejeitou poucas horas depois. Em uma publicação online, Trump afirmou: "Acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei. Totalmente inaceitável." A agência estatal de notícias do Irã disse que as exigências de Teherã incluem o fim imediato da guerra, a suspensão do bloqueio naval dos Estados Unidos, garantias contra novos ataques e o fim de todas as sanções, incluindo a proibição norte-americana ao petróleo iraniano. Pouco depois da publicação de Trump, a agência estatal iraniana citou uma fonte dizendo que a reação de Trump, segundo a citação, não importa em nada, e que ninguém no Irã elabora planos para agradar o presidente dos Estados Unidos. Tudo isso ocorreu após uma proposta de Washington para encerrar os combates em um pacto limitado que adia questões mais difíceis, como o programa nuclear do Irã. Trump tem enfrentado pressão para colocar um ponto final na guerra, que desencadeou uma crise global de energia. Após o início do conflito, o Irã bloqueou o Estreito de Hormuz, por onde passava 1/5 do fornecimento mundial de petróleo. As notícias de domingo vieram depois que drones hostis foram avistados sobre vários países do Golfo, apesar do cessar-fogo de um mês entre os Estados Unidos e o Irã, rompendo 48 horas de relativa calma. No entanto, 2 navios atravessaram o Estreito de Hormuz no domingo. Dados da empresa de transporte marítimo Kpler mostraram que um deles era um navio-tanque de gás natural liquefeito do Catar. Fontes disseram que ele seguia para o Paquistão para oferecer algum alívio após uma onda de apagões causada pela interrupção das importações de gás e que a transferência foi uma demonstração de boa vontade do Irã ao Paquistão e ao Catar, ambos envolvidos na mediação das negociações de paz. Confrontos também continuaram no sul do Líbano entre Israel e o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, apesar de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos semanas atrás. As conversas mais recentes entre Israel e o Líbano estão programadas para começar em Washington na quinta-feira. Autoridades dos Estados Unidos e da França confirmaram casos de hantavírus em passageiros de um cruzeiro ancorado nas Ilhas Canárias. Um americano testou positivo e uma francesa teve piora no quadro de saúde. Autoridades dos Estados Unidos disseram no domingo que um dos 17 norte-americanos que estão sendo retirados do cruzeiro atingido por um surto de hantavírus apresentou resultado de teste levemente positivo e que um segundo passageiro manifestou sintomas leves. Todos eles estão sendo levados de avião de volta para casa, com as 2 pessoas sintomáticas isoladas em unidades especiais de biocontenção durante o voo. O segundo passageiro com sintomas ainda não teve a infecção confirmada. Geralmente, os hantavírus são transmitidos por roedores e apenas raramente passam de pessoa para pessoa. Autoridades de saúde ressaltam que o risco geral de uma disseminação mais ampla é baixo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 pessoas ligadas ao surto no MV Hondius adoeceram, 6 delas com casos confirmados de hantavírus. Um casal holandês e um cidadão alemão morreram. A OMS afirma que a cepa Andes do vírus pode causar doença respiratória grave e ser fatal em até 50% dos casos. A ministra da Saúde da França afirmou que uma passageira francesa do navio também testou positivo e que sua condição de saúde está piorando, enquanto outros 4 testaram negativo e serão submetidos a novos testes.
Autoridades dos Estados Unidos informaram que os norte-americanos serão levados a centros de tratamento especializados para avaliação e cuidados. Enquanto isso, países incluindo Espanha e Austrália também estão repatriando seus cidadãos que estão no navio que está ancorado perto de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Vamos ver agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. New York foi tomada pelas cores e tradições japonesas durante o Japan Parade, realizada no último sábado na região central do Parque Oeste. O evento reuniu milhares de pessoas em celebração à amizade entre Japão e Estados Unidos, com apresentações culturais, danças típicas, mascotes e gastronomia japonesa. O artista de mangá Eki Britt, criador do mascote oficial da parada, destacou a conexão entre as culturas e a energia única da cidade. Mais de 100 grupos participaram da festa, que já se tornou uma das maiores celebrações da cultura japonesa em New York. O surto de hantavírus ligado ao navio MV Handel já deixou 3 mortos e colocou autoridades americanas em alerta. A governadora de Nova York, Kate Hochul, confirmou que 3 passageiros monitorados moram no estado. 15 americanos já estão em quarentena em Nebraska, enquanto outros pacientes seguem isolados em unidade especial. O CDC afirma que o risco para a população é baixo, mas Nova York e New Jersey acompanham o caso de perto após possíveis exposições durante viagens aéreas. Explosões, correria e muito suspense tomaram conta de Chinatown em New York. Novas cenas do filme Um Lugar Silencioso 3 mostram gravações intensas do filme que acompanha mais uma vez a luta da família Abel contra criaturas que caçam através do som. O longa tem direção e produção de John Krasinski. Em New Jersey, na cidade de Paterson, 2 homens morreram e outras 4 pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros no estilo tiroteio de carro. O crime aconteceu na noite de domingo, perto da Rosa Parks Boulevard. Cápsulas de bala ficaram espalhadas pela rua, enquanto vídeos mostraram vítimas caídas no chão em cenas chocantes. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Essa foi a 2ª chacina registrada na cidade em menos de um mês. Um urso causou tensão em um bairro de Elizabeth depois de passar horas preso no alto de uma árvore. Moradores acionaram as autoridades que evitaram usar tranquilizantes por causa do risco de queda e possíveis ferimentos. Equipes da New Jersey Fish and Wildlife montaram uma grande armadilha no local e o animal acabou descendo sozinho e entrando na jaula. O urso foi capturado em segurança e será levado para outra área. Moradores disseram que um segundo urso menor também teria sido visto circulando pelo bairro e derrubando lixeiras. Moradores de Andover Township pressionaram autoridades durante uma reunião pública tensa sobre a instalação de um centro de dados de inteligência artificial na cidade. Após protestos da comunidade e até um confronto envolvendo a polícia e um participante, o prefeito anunciou que vai apresentar uma lei para proibir centros de dados de inteligência artificial do município. A decisão repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre impactos ambientais, consumo de energia e qualidade de vida. A seguir, uma estátua dourada do presidente Donald Trump virou alvo de polêmica após ser inaugurada em um campo de golfe de Trump em Miami. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo.
Mais uma confusão envolvendo adolescentes termina em prisões na Flórida. Armas também foram apreendidas. A repórter Lorena Gomes tem as informações. 22 jovens com idades entre 12 e 21 anos foram presos após uma grande confusão no Curtis Hickson Park, em Tampa. Segundo a polícia, o encontro de adolescentes na sexta-feira terminou em brigas, tumulto e comportamento considerado perigoso pelas autoridades. A polícia mobilizou equipes em terra com bicicletas e apoio aéreo para controlar a situação. Os detidos respondem por acusações como briga generalizada, posse de drogas, resistência à prisão e posse ilegal de arma. Durante a operação, os agentes apreenderam 2 armas de fogo e um veículo ligado à confusão. A polícia de Tampa disse que esse tipo de comportamento não será tolerado e alertou os pais sobre monitorar os filhos. E 11 pessoas foram levadas para o hospital após uma possível explosão de barco no sábado em Haulover Beach, no sul da Flórida. Segundo o Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, mais de 25 equipes participaram do resgate, com o apoio da Guarda Costeira e da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem. Testemunhas relataram que a explosão arremessou pessoas para fora da embarcação e deixou várias vítimas com queimaduras. Imagens do local mostraram até um helicóptero de resgate pousando na área para ajudar no atendimento às vítimas. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas. E um piloto escapou ileso após um pequeno avião capotar durante um pouso de emergência na região de Mulberry, no condado de Polk. Segundo a polícia, na noite de sexta-feira, a aeronave de assento único decolou do aeroporto de South Lakeland quando apresentou falha no motor logo após a decolagem. O piloto conseguiu localizar uma área gramada próxima a State Road 60 e realizou o pouso de emergência. Após tocar o solo, o avião capotou enquanto desacelerava, parando de cabeça para baixo. O piloto foi encontrado sem ferimentos graves. E a região central do estado foi atingida com granizo, ventos fortes, raios e chuva intensa na noite de sexta-feira. O mau tempo chegou a paralisar o festival Welcome to Rockville em Daytona Beach por cerca de 2 horas e meia, forçando o público a buscar abrigo. Após a passagem da tempestade, os portões foram reabertos e os shows foram retomados, com apresentações se estendendo até a madrugada de sábado. O mau tempo também causou danos em áreas do condado de Volusia, como Port Orange, onde ventos fortes derrubaram cercas e granizo atingiu residências. Meteorologistas registraram mais de 6.000 descargas elétricas e possíveis rajadas de vento próximas de 110 km por hora. E uma estátua dourada do presidente Donald Trump virou alvo de polêmica após ser inaugurada em um campo de golfe de Trump, em Miami. A obra, chamada Dom Colossus, tem cerca de 7 metros de altura e mostra Trump com o punho erguido. A imagem relembra o gesto feito pelo presidente após a tentativa de assassinato durante a campanha de 2024. A cerimônia foi liderada pelo pastor Mark Burns, aliado de Trump, que negou que a estátua dourada represente a adoração ou idolatria, como tem sido chamada. Nas redes sociais, Burns disse que a obra é um símbolo de honra, resiliência e patriotismo, e não um bezerro de ouro, em referência a uma passagem bíblica no livro de Êxodo. A estátua foi financiada por apoiadores de Trump e empreendedores do setor de criptomoedas. O monumento está instalado no Trump National Doral, em Miami. Cuba realizou exercícios militares com disparos de artilharia em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos. Cuba realizou exercícios militares na sexta-feira, incluindo disparos de artilharia. As informações sobre o treinamento foram divulgadas pela televisão estatal. Os movimentos das forças cubanas ocorrem à medida que as tensões com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam a aumentar. Como parte dos programas de prontidão, uma formação de tropas da região militar de Ciego de Ávila realizou manobras nos campos de treinamento do Centro de Estudos do Exército Central, em Vila Clara. Os exercícios foram realizados na presença do general de divisão Raul Vilar Kessel, o chefe do Exército Central, que reconheceu as unidades de maior destaque.
A disputa política pelos mapas eleitorais nos Estados Unidos ganhou um novo capítulo. A Suprema Corte da Virgínia derrubou um mapa que poderia beneficiar os democratas no Congresso. A Suprema Corte da Virgínia derrubou na sexta-feira um novo mapa eleitoral elaborado por democratas para virar 4 cadeiras controladas por republicanos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O mapa havia sido aprovado pelos eleitores em abril, mas, em uma decisão por 4-3, a Suprema Corte da Virgínia concluiu que os legisladores democratas não seguiram o procedimento correto no ano passado ao acelerar a aprovação do referendo, garantindo que ele ocorresse antes das eleições de meio de mandato de novembro. A decisão, favorável a uma contestação republicana, representa uma grande vitória jurídica para o partido do presidente Donald Trump. Os republicanos agora possuem uma vantagem clara na disputa nacional por redistritamento eleitoral iniciada no ano passado, quando Trump pressionou republicanos do Texas a refazerem o mapa eleitoral e desenharem novos distritos. Esse esforço tinha como alvo 5 deputados democratas da Câmara dos Estados Unidos. Depois do Texas, democratas da Califórnia redesenharam os distritos do estado, mirando 5 parlamentares republicanos. Em seguida, na semana passada, a maioria conservadora da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou uma cláusula importante da Lei dos Direitos de Voto, abrindo caminho para que estados do Sul, liderados por republicanos como Louisiana, desmontem distritos de maioria negra e maioria latina que costumam votar em candidatos democratas. Black people are also a part of this community, and having a voice as well is important. So it's important for each and everybody, no matter the race, no matter who they are, to have a voice and to be able to vote. Louisiana, Alabama, Tennessee e Carolina do Sul já tomaram medidas para desenhar seus novos mapas eleitorais a tempo das eleições de novembro. Manifestantes lotaram o prédio do Capitólio do estado do Tennessee na quinta-feira, após a aprovação de um novo mapa congressional que desmonta um distrito de maioria negra da Câmara dos Estados Unidos, centrado em Memphis. Com o mapa da Virgínia agora invalidado, os republicanos podem acabar conquistando vantagem em 10 ou mais cadeiras da Câmara em todo o país, dependendo do resultado das iniciativas nos estados do Sul. No próximo bloco, o Papa Leão celebra seu primeiro aniversário como líder da Igreja Católica em Pompeia. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. O circo do humorista Tirulipa pegou fogo em Natal, no Rio Grande do Norte. Essas e outras notícias agora no Giro Brasil. O circo do Tirulipa foi destruído por um incêndio na madrugada desta segunda-feira em Natal, no Rio Grande do Norte. As chamas atingiram a estrutura principal montada na Arena das Dunas e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiro por cerca de 1 hora. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, Tirulipa lamentou o incêndio e descreveu o picadeiro está de luta. As causas do fogo ainda estão sendo investigadas.
A Anvisa suspendeu temporariamente produtos da IP após identificar falhas no controle microbiológico da fábrica em Amparo, no interior de São Paulo. A fiscalização foi motivada por um histórico de contaminação registrado em 2025, quando uma bactéria foi encontrada em um lava-roupa líquido da marca. A agência afirma que há risco sanitário preventivo, mas a IP nega qualquer perigo e diz que os produtos estão seguros. Após recusa da empresa, o recolhimento e paralisação da produção foram suspensos temporariamente. Uma forte explosão destruiu uma casa no bairro de Jaguaré, zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu no fim da tarde e também atingiu imóveis vizinhos. As primeiras informações apontaram para um vazamento em uma tubulação de gás. Há registro de feridos e casas destruídas, mas o número de vítimas ainda não foi confirmado oficialmente. Equipes de resgate seguem no local. Milhares de pessoas protestaram no México no Dia das Mães contra a violência e o desaparecimento de mais de 130 mil pessoas no país. Milhares de pessoas, lideradas por mães de desaparecidos, durante décadas de violência ligada ao narcotráfico, marcharam na capital do México no domingo. A manifestação, que ocorre tradicionalmente no Dia das Mães, desta vez convocou torcedores de futebol a participarem. O protesto contra a violência e a impunidade que assolam o México ocorreu em meio à preparação do país para sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA. México, campeão em desaparecimentos, entoavam os manifestantes enquanto marchavam pelo Paseo de la Reforma, avenida emblemática da cidade do México. Faixas e cartazes mostravam fotos de pessoas cujo paradeiro é desconhecido. Enquanto as autoridades deixam de fazer, ou enquanto apenas administram o problema sem olhar para resolvê-lo, nós não deixamos de buscar. Colocamos nossos corpos e nossas vidas nessa luta. O México tem mais de 130 mil pessoas desaparecidas. Tais casos dispararam após 2006, quando o governo mexicano lançou sua guerra contra os cartéis de drogas. Segundo o Grupo de Políticas Públicas, México Avalia, houve um aumento de 200% nos desaparecimentos na última década, devido ao crescente poder de grupos do crime organizado. Policiais e outras autoridades públicas são frequentemente implicados nos crimes. Após 2 anos de pausa por causa da guerra, quase 2.000 palestinos participaram da Maratona Internacional da Palestina, em Gaza. Milhares de corredores, incluindo amputados feridos na guerra em Gaza, participaram na sexta-feira da 10ª edição da Maratona Internacional da Palestina. De acordo com os organizadores, cerca de 1.900 palestinos participaram da prova, que voltou a ser organizada na região central do enclave após uma pausa forçada de 2 anos, por conta do conflito entre Israel e o Hamas. Aed al-Khatib, um amputado de guerra, participou da corrida. Eu era jogador de futebol antes do ferimento. Louvado seja Deus, o ferimento aconteceu. Mas graças a Deus, eu não desisti do sonho. Joguei futebol pelo time Al-Irada Gaza e estou aqui hoje para participar e ter essa experiência. É a primeira vez que participo de uma maratona com muletas. Estou ferido, mas com muletas. O vencedor, Khalil Al-Tarabin, celebrou o retorno da corrida. Fui privado por 3 anos, do início da guerra até hoje. Hoje foi a primeira competição, o primeiro evento internacional, incluindo Gaza e a Cisjordânia, com a Maratona de Belém. Graças a Deus, cheguei em primeiro lugar com pleno mérito e determinação. Desejo sucesso a todos os atletas que queiram participar e chegar às competições. Uma outra maratona ocorreu paralelamente na Cisjordânia, na cidade de Belém. Lá, a corrida teve um tema, o direito à mobilidade, uma referência aos apelos dos palestinos pela prerrogativa de se deslocarem livremente na região. E o Papa Leão celebrou em Pompeia seu primeiro ano à frente da Igreja Católica. Em discurso, pediu paz diante das guerras no mundo e criticou a troca da vida humana pelas armas.
O Papa Leão percorreu com seu papamóvel na sexta-feira a cidade italiana de Pompeia, onde celebrou o seu primeiro aniversário como líder da Igreja Católica. O pontífice acenou para fiéis que aguardavam sua chegada e abençoou crianças em meio à multidão. Em seguida, em uma cerimônia, ele falou sobre as tensões internacionais causadas pelas guerras e, em suas palavras, por uma economia que troca o respeito à vida humana pelas armas. Sobre guerras que ainda são travadas em muitas regiões do mundo, é pedido um compromisso renovado, não apenas econômico e político, mas também espiritual e religioso. A paz nasce dentro do coração. Não podemos nos resignar às imagens de morte que as notícias nos apresentam todos os dias. Que venha do Deus da paz uma efusão superabundante de misericórdia, que toque os corações, apazigue os rancores e os ódios fratricidas e ilumine aqueles que têm especial responsabilidade de governo. Na quinta-feira, o Papa se encontrou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Vaticano. O encontro ocorreu em meio a um clima de tensão entre o soberano da Igreja Católica e Washington. Leão, o primeiro Papa norte-americano, despertou a ira de Donald Trump ao se posicionar como um crítico contundente da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e das políticas rígidas de imigração do governo do presidente. Após o encontro, a Embaixada dos Estados Unidos junto à Santa Sé disse no X que os dois discutiram tópicos de interesse mútuo no hemisfério ocidental. A cantora Dua Lipa processa a Samsung e pede pelo menos 15 milhões de dólares na justiça. A estrela britânica da música pop Dua Lipa entrou com um processo contra a Samsung. A cantora busca pelo menos 15 milhões de dólares em indenização e acusa a gigante sul-coreana de tecnologia de usar sua imagem sem permissão para promover seus aparelhos de televisão. A ação judicial alega que a Samsung exibiu uma imagem de Dua Lipa, protegida por direitos autorais, na parte frontal de caixas de papelão contendo televisores para venda no varejo. Isso teria permitido que a empresa se beneficiasse do que parecia ser o endosso dela ao produto. O processo foi protocolado na sexta-feira em um tribunal federal da Califórnia. Um porta-voz da Samsung se recusou a comentar, dizendo que não podia falar sobre litígios em andamento. Os advogados de Dua Lipa não responderam imediatamente a um pedido de comentários sobre o caso. Além de violação de direitos autorais e de marca registrada, Dua Lipa acusa a Samsung Electronics de violar direitos de imagem. Os advogados da cantora anexaram ao processo capturas de tela de publicações e comentários em redes sociais. Uma dessas imagens mostra um fã comentando que compraria a TV, abre aspas, só porque a Dua está nela. E o relógio da Copa do Mundo de 2026 já começou a acelerar. As conversas aumentam, as memórias voltam e a paixão pelo futebol invade as ruas mais uma vez. Camisas, festas, rivalidades e emoção. Falta apenas um mês para o planeta viver o maior espetáculo do esporte. One month to go. It's no longer just a date on the calendar. It's a feeling. One we've all felt before. There's a great chance now for Maggio. Oh, what a goal! Mario strikes again. We start to notice it. Maybe it's on our way somewhere. In our day-to-day. In places we've been 1,000 times. It takes us back. Who we were with. And what it meant to us. It pulls something out of us, that itch, that quiet voice that says, let me try. Old phenomenon, Messi, Cruyff, Mbappe, the names on the back of our shirts. The moments we made our own, cities being taken over, posters on every wall. The shows in town,
every single day. On the streets, in the group chats, across the feed, a ball on every corner. It was Pele in 70, Maradona in 86, Romario in 94. Who steps up in 26? With a month to go, the world arrives. Confira agora um giro de notícias por todos os Estados Unidos. Na Louisiana, 8 crianças vítimas de um tiroteio em massa foram enterradas no sábado. Entre as vítimas estavam 7 irmãos mortos pelo próprio pai dentro de casa, segundo a polícia. Um primo das crianças também morreu no ataque. A cerimônia reuniu familiares, amigos e moradores da cidade. Ainda abalada pela tragédia, o caso reacendeu o debate sobre violência doméstica, saúde mental e controle de armas nos Estados Unidos. Em Denver, no Colorado, um caso impressionante assustou autoridades dos Estados Unidos. Um avião da Frontier Airlines acabou atropelando um pedestre que estava na pista de voo do Aeroporto Internacional de Denver. A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida às pressas. Ainda não está claro como a pessoa conseguiu acessar a área restrita da pista. O caso agora está sendo investigado pelas autoridades federais e pela administração do aeroporto, que tentam entender as falhas de segurança que permitiram o acidente. Em Washington, D.C., o homem acusado de tentar assassinar o presidente Donald Trump durante um jantar de jornalistas se declarou inocente nesta segunda-feira. Segundo promotores, Cole Allen invadiu um bloqueio de segurança e atirou contra um agente do serviço secreto. O suspeito teria viajado da Califórnia para Washington armado com uma espingarda, pistola e facas. A defesa agora tenta afastar promotores do caso, alegando que eles também estavam no evento e poderiam ser alvos do ataque. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e boa noite.